Chegamos à seção 6 da doutrina cristã de Santo Agostinho e chegamos no último pedaço aqui do prólogo, tá bom? Então, esse número 9 é o que nós temos por fim hoje. E eu dei uma melhorada no sistema, tá bom? Porque assim, ficar lendo e traduzindo é um pouco mala, entendeu? Um pouco pesado. Então, uma mala pesada. Então, o que eu fiz foi colocar no papel e fazer uma tradução rápida. Quando tiver problemas, claro que eu usei Google Translator, é mais rápido. E aí, quando tiver problemas, a gente vê, tá bom? Então é muito mais rápido assim, você pode acompanhar o texto também. Então eu vou retirar aqui o texto só em italiano. E aí a gente começa aqui com o texto em português e italiano, né? Embora eu acho que esteja um pouco pequeno, né? Vamos ver se eu consigo aumentar um pouco isso aqui. Nossa, tá difícil agora. Vamos lá, deixa eu puxar. Conseguiu ver aí? Isso. Um pouco pequeno, você consegue acompanhar um pouco melhor, né? Porque tá um pouco pequeno ainda, eu sei disso, mas não consigo melhorar muito isso não, viu? Porque aí começa a ficar mais esquisito aqui, né? Então, vamos lá. Vamos para a leitura, então. Eu não vou falar tanto mais italiano. Você já percebeu que eu consigo falar italiano, que eu tenho sotaque, não tem jeito. Se eu morasse na Itália, talvez eu não tivesse sotaque, claro, né? Porque aí você vai praticando, 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 a coisa fica boa. Mas é a vida, né? Estamos no Brasil, e no Brasil a gente não fala italiano sempre, então que legge um livro davanti a degli uditori, e assim vai. Quem lê o livro diante de ouvintes, certamente pronuncia expressões que conhece. Quem, porém, ensina as palavras com que o livro é escrito, visa isto, que também os outros saibam lê-lo, todavia ambos transmitem ensinamentos sobre coisas que aprenderam. Então, aqui nós estamos retornando àquela ideia, né, de Agostinho de comentar sobre a questão de dom versus conhecimento natural, né? Então ele está dizendo, olha, o dom natural, né, ou seja, a razão natural, se procede de acordo com o conhecimento natural que nós temos, das nossas capacidades naturalmente dispostas. Por isso, quem lê um livro diante de ouvinte certamente pronuncia expressões que conhece. Quem, porém, ensina as letras com que o livro é escrito, visava isso. Qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo disso? Que também os outros saibam lê-lo. Todavia, ambos transmitem ensinamentos sobre coisas que aprenderam. Então, Agostinho de novo vai dizer assim, não é por uma revelação direta, mas é por uma rede de ensinamentos, coisas que nós aprendemos, que existe uma disposição de ensinamento, né? O dispor a vontade a ensinar, né? Claro que isso não nega os dons espirituais, como eu disse para vocês. Na verdade, o que ele está tentando dizer aqui é que não se pode fiar só nisso, né? As questões dos dons espirituais dentro da lógica revelada cristã não é negada por Agostinho de forma nenhuma. Mas ele está dizendo, olha, tem que tomar cuidado, é necessário um aperfeiçoamento disso, né? Me parece que é isso que ele está dizendo. Vamos continuar. Coisa que é anche di colui que expone. Então, assim é também com aquele que expõe a ouvintes o que compreendeu nas Escrituras. Ele age como leitor, ele fa da lettore e pronuncia delle lettere a lui note. E pronuncia letras que lhe são conhecidas, né? Pronuncia, né? Então, ele age como leitor e pronuncia letras que lhe são conhecidas. Então, há uma necessidade prévia de um certo conhecimento, né? Que é, por exemplo, a alfabetização. Por isso nós precisamos sempre lutar para manter uma política de alfabetização com constância, né? Por outro lado, aquele que dá normas, vice-versa, por outro lado, aquele que dá normas sobre o modo de compreendê-las é como aquele que ensina gramática, isto é, que fornece regras para saber ler. Ah lá, ele vai voltar para a questão das normas, das regras, para saber ler, né? Então, quer dizer, ele está tentando fazer uma regra de compreensão das escrituras. De consequência, como que la leggere, consequentemente, assim como quem sabe ler, ao se deparar com o texto, não necessita de outro que lhe leia o que está escrito. Assim acontece com aquele que aprendeu as normas ou as regras que nos esforçamos por expor. Então, Agostinho me parece que está querendo criar um método de maneira que aquela leitura que ele faz da Bíblia seja também possível que outros façam, né? Então essa é a grande
o fundamento de qualquer instrumento metodológico, né, que a gente tenha, que é repetir um dado conhecimento e resultados próximos a partir de uma liberdade de pensamento. Uma liberdade que permite que a gente alcance coisas sem ficar dependendo de outros o tempo todo. Né? Então, me parece que Agostinho está dizendo assim, olha, existe a graça, mas existe também a possibilidade de ser independente pela graça natural, pela disposição natural. Ah, mas isso vai contra as regras espirituais, dos dons carismáticos? Não, não vai não. Todo dom carismático se fundamenta numa possibilidade de educação prévia, né? Então, não me parece que é o caso de ir contra a perspectiva espiritual carismática, não. É ao contrário, né? Tudo isso faz parte de uma interrelacionalidade entre carisma, graça e graça natural, cognição possível natural e assim por diante. Dentro dessa lógica, né, a gente tem que tomar certo cuidado para a gente entender que o mundo não existe só essa lógica, existem muitas lógicas que não afirmam a presença da graça, outras que negam a graça, outras que são absolutamente materialistas, outras que são absolutamente substancialistas ou eternalistas e que não dependem da graça também. Então, quer dizer, nós temos aí vários modos de pensar a realidade, né? Então, esse é um modo de pensar a realidade, né? Aí qual é o melhor? Bom, aí é você que tem que decidir, né? Eu não posso falar para você qual é o melhor, né? Nos trata aqui, a nossa proposta não é fazer uma apologética, nem uma ação de divulgação da coisa, no sentido de convencer você, o que a gente chama, sem preconceito, de proselitismo. Né? Não é isso, né, que eu estou fazendo aqui. Né? Eu estou mostrando para você diversos sistemas, o modo de pensar de Agostinho, assim por diante, porque ele é um dos pilares do pensamento e da identidade ocidental, europeia, né? E que também afeta a gente aqui no Brasil, também ele é parte da identidade brasileira. E aí, continuando, então. Quando nos livros sagrados, Libri Sacri, troverá della oscurità, encontrar obscuridades, essendo fornito de regule, estando munido de regras, como de formas gramaticais, não necessita de outro, já instruído, que lhe revele o que ali está oculto. Então você vai, que Agostinho está indo realmente para o lado da independência, né? Não é necessário que outros me mostrem. Por quê? Porque eu já sei as regras. Assim como eu me comunico em português, me comunico em italiano, me comunico em chinês, em inglês, isso é possível porque eu sigo as regras. Então Agostinho está dizendo, é possível fazer isso também com as sagradas escrituras, com os livros sagrados. Trovati certi sentieri, encontrando certos caminhos, ele próprio, ele stesso, saberá chegar sem desvios a descobrir o sentido oculto ou certamente não cairá no absurdo de alguma interpretação errada. Certo? Então essa aí é a característica de um método, né? Ou seja, eu tenho um passo a passo que me leva até o objetivo final. E o objetivo final de Agostinho aqui ele está apontando aqui já a leitura sistemática ou leitura metodológica da Bíblia que leve a desviar-se de alguma interpretação errada, considerando ela um absurdo. Vamos continuar. Detto questo, dito isto, pela própria obra ficará suficientemente claro que não é justo que alguém conteste, não é ser justo que alguno conteste, que alguém conteste com fundamento este nosso trabalho, que considera um empenho. Né? Então, para o Agostinho não é só um modo de trabalhar, mas é um empenho da vontade para que isso seja efetivo para aqueles que ele está ensinando na época dele, que provavelmente é aquele pessoal que vivia dentro da comunidade dele, né? E que ele realmente tomava conta. Depois para a comunidade mais externa e hoje é para o mundo, né? Todavia, se com este proêmio tivermos respondido, como parece, adequadamente a todos os opositores, tutti gli oppositori, de qualquer tipo que seja, qualquer gênero que seja, né, qualquer tipo que seja, pois com este tom, o início, assim nos vem à mente, così viene in mente, que,
que aqui, ó, que, né? Ó, que interessante, né? Que ti apre la via, que nos abre o caminho pelo qual queremos adentrar-te nel libro, adentrar no livro, certo? Então, terminamos aqui o prólogo, né? Então, o proêmio do livro, e nas próximas sessões nós iniciamos pela sessão 7 o livro 1 de Agostinho, tá bom? Então é isso, já sabemos então que o objetivo dele é que a gente crie uma certa independência na leitura da Bíblia. Isso ao longo da história da teologia vai realmente falar assim no centro de toda a teologia toda a teologia medieval. Então Tomás de Aquino, Alberto Magno, Bonaventura de Bonareggio, Duns Scotus, todos eles vão até Agostinho para extrair uma possibilidade metodológica, né? Não é que exatamente é o método Agostinho, mas todos eles têm um domínio aí do método de Agostinho, e é necessário a gente resgatar esse método, né? E ou entender o valor desse método para o nosso tempo, tá bom? Então vejo você na sessão número 7. Muito obrigado, terminamos o proêmio.